Bom dia, pessoal do sétimo ano, tá começando mais uma aula de geografia e hoje nós vamos ter uma aula de revisão do capítulo 4 do livro de vocês, que fala sobre os indicadores sociais do Brasil. Vamos falar sobre esses aspectos sociais que são medidos em taxas. De acordo com o IBGE, nós temos a taxa de fecundidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo da população. Então, nós temos várias taxas, expectativa de vida também. Nós temos várias taxas que elas representam, indicam a questão do desenvolvimento social do país. Então, vamos começar aí sobre o tópico do livro de vocês. Podem abrir o livro de vocês aí na página 40, 41, 40. Aí, sobre as mulheres passam a ter menos filhos. Sobre a taxa de fecundidade, que nada mais é do que a quantidade de filhos por mulher no país. Então, as mulheres passam a ter menos filhos. A quantidade de filhos por mulher, ela diminuiu. Então, da década de 60, década de 70, para cá, a quantidade de filhos por mulher diminuiu. Isso deve-se a métodos contraceptivos, deve-se também à questão educacional, deve-se também à questão cultural. Então, com o passar do tempo, surgem métodos contraceptivos para as mulheres não engravidar. A questão também educacional influenciou e a questão cultural, a cultura brasileira também acaba mudando com o passar do tempo. E aí isso influencia na taxa de fecundidade das mulheres. E também influencia diretamente na taxa de natalidade, porque a taxa de natalidade é a quantidade de nascidos vivos. Então, quanto menos filhos as mulheres têm, menor vai ser a taxa de natalidade, né? Outro tópico importante é a expectativa de vida dos idosos. Nós já vimos esse tópico aí. A expectativa de vida. A expectativa de vida, nós vimos que ela cresceu de uns tempos para cá, 2006, 2007 para cá, a taxa de expectativa de vida, ela aumentou. Isso deve-se a quê? Deve-se a melhoria na saúde, melhorias na educação. Então, os idosos estão vivendo mais tempo. Por quê? Porque os aspectos sociais, como um todo, eles estão melhorando com o passar do tempo no nosso país. Porém, ainda não são os melhores do mundo, mas estão melhorando sim. Outro tópico é a educação. A educação, como ela está no nosso país, como ela foi, como ela é e como ela deve ser. Então, a educação ela já foi muito pior do que é hoje. Então, a educação no nosso país ela tem melhorado sim. Tem melhorado e isso influencia também nas taxas. A educação no nosso país melhorou. Então, aumenta-se a qualidade de vida da população. A taxa de analfabetismo ela cai e a qualidade de vida também aumentou. Isso influencia diretamente na qualidade de vida da população e traz também um pensamento de como a educação do nosso país ela deve ser, como ela deve melhorar. Então, isso vale a questionar a todos vocês como eu queria que fosse a educação aqui no Brasil. Entendeu? Outro tópico é a distribuição de água e esgoto. A distribuição de água e esgoto é de acordo com a distribuição da população. Nós já vimos que a população do Brasil ela está concentrada ali nas áreas litorâneas. Essas áreas aqui. Então, tem mais cidades aqui, tem mais gente aglomerada aqui. Então, tem muita gente aqui e pouca gente aqui. Para a quantidade de habitantes do nosso país, que é mais de 200 milhões. Então, nós temos as grandes cidades aqui nessas áreas, que tem uma aglomeração de pessoas muito maior do que nessas outras áreas. E aí acaba surgindo aglomerações urbanas,
aglomerados subnormais, que são chamados de favelas, que esses aglomerados surgem, as pessoas vão construindo, sem planejamento nenhum. E aí não tem um acesso à água, não tem um acesso a um esgoto. E o Estado acaba não tendo uma preocupação em estar incentivando esse saneamento básico, essa água potável nessas regiões, nesses aglomerados, tá bom? Que são chamados de favelas. Outro aspecto são as desigualdades sociais do Brasil. Nós já vimos que existem vários tipos de desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade racial. Então, isso traz uma discussão muito grande para o país, porque a desigualdade econômica, a desigualdade racial reflete na desigualdade econômica. Como nós já vimos, os brancos, em sua maioria, recebem mais do que os negros, do que os pardos. A que isso se deve? A aspectos históricos, culturais da população, de uma população que já foi racista, de uma população que ainda é racista. Então, a diferença de rendimento, ela também está sendo afetada pelo racismo. E isso afeta diretamente a desigualdade social do país. E afeta também ao desenvolvimento do país. O desenvolvimento que não é só um desenvolvimento econômico. Nós temos que ver também o desenvolvimento social, para que o país ele possa realmente atingir o seu ápice de desenvolvimento, chamar-se de desenvolvido ou de até emergente. Outro aspecto é o coeficiente Gini. Coeficiente Gini é uma taxa que vai de 0 a 1, que vai medir o quanto o país tem uma concentração de renda. O que seria a concentração de renda? Seria a quantidade de dinheiro que está concentrado nas mãos de uma única só pessoa. Então, no Brasil, nós temos 10% da população que tem uma concentração de renda. 50% da renda está concentrada nas mãos de 10% da população, dos mais ricos. Então, o coeficiente Gini, ele vai de 0 a 1. E aí, aqui no meio, tem vários números, uma infinidade de números, que os países que possuem uma concentração de renda estão aqui nesse 0,2, 0,3 e assim vai. E aí, quanto maior for o número depois da vírgula, maior é a concentração de renda daquele país. É assim que se mede o coeficiente Gini. Essa foi a nossa aula de revisão de hoje. Assistam e estudem o capítulo 4 do livro de vocês, tá bom? Eu não vou passar a atividade hoje, mas eu quero que vocês estudem o capítulo. E quero avisar que dia 17 a gente vai fazer uma atividade avaliativa e eu vou explicar direitinho como vai ser, tá bom? Posteriormente. Obrigada e bons estudos. Tchau.